seja profundamente abençoada com o conhecimento da palavra. Nós vamos ler o texto de Hebreus 6, a partir do versículo 13. Eu vou usar a nova versão transformadora. Eles vão estar projetando também para que você possa acompanhar a leitura. Nós vamos falar um pouquinho sobre estarmos firmes na promessa de Deus. Nós já vemos aí acompanhando a carta aos Hebreus e nós vamos ver a importância que o autor nos dá acerca das promessas que são feitas ao povo de Deus, acerca do povo de Deus. Então, Hebreus capítulo 6, dos versos 13 até o 20. Você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia. As promessas de Deus dão esperança. A palavra nos diz o seguinte: considerem a promessa de Deus a Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por si mesmo. Disse ele: certamente o abençoarei e multiplicarei grandemente seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior do que ela. E, sem dúvida, o juramento implica uma obrigação. Deus também se comprometeu por meio de um juramento para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que ele jamais mudaria de ideia. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Jesus entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, pedir que Ele nos conduza no estudo da sua palavra. Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui nessa manhã, ao redor da tua palavra, Senhor, tendo como centralidade desse culto a pessoa de Cristo e o fundamento, a tua Escritura. E o Senhor nos dá a oportunidade de agora nós meditarmos nas Escrituras. O que eu quero lhe pedir, Senhor, é que em nome do Salvador Jesus, o Senhor fale conosco agora, que o teu Espírito que em nós habita, conduza as nossas mentes e corações ao entendimento, e que esse entendimento nos traga esperança e paz, no amor de Cristo em quem nós oramos. Amém. Pelo que você espera? Onde você tem depositado sua esperança? Você tem pensado sobre isso? Quais são as suas expectativas de futuro? Quais são as suas expectativas para com o mundo? A gente tem visto tantas notícias ruins, no mundo, e o mundo vai de mal a pior, e isso não deveria nos assustar, diga-se de passagem. O Senhor Jesus já nos diz: o mundo jaz no maligno. É isso que o mundo tem. Mas onde você, como cristão, tem depositado a sua esperança? Quando nós olhamos os poetas do nosso tempo, eu já nem digo muito do nosso tempo agora, mas os poetas de um tempo não tão distante atrás, que falavam sobre onde eles colocavam a sua esperança. E é interessante nós analisarmos, eu não sei o quanto você gosta de ler outros escritores que não sejam bíblicos, ou ouvir algumas canções que não são necessariamente canções de louvor. Eu costumo dizer que isso expressa aquilo que a sociedade pensa. Uma sociedade pensa aquilo que ela canta, da mesma forma que uma igreja crê naquilo que a igreja canta. Você quer saber a teologia de uma igreja? Veja os seus cânticos. Veja o que eles estão declarando. Eles creem aquilo. Da mesma forma, a sociedade também o crê. No ano de 2000, uma banda chamada J Quest escreveu uma canção acerca de esperança. E olha o que o mundo, ou pelo menos o mundo de 2000, que mudou muito rápido, o que eles pensavam acerca de esperança. Dizia assim os poetas: vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre.
vivemos esperando dias melhores para sempre. Embora a letra seja bonita e poética, ela nos mostra um certo sentimento de frugalidade. A esperança não tem um fundamento. Essa é a esperança que o mundo tem lá fora. Você entende isso? O que muitos estão esperando? Que tipo de mudança é essa de um novo dia? Quando nós seremos melhores por nós mesmos ao custo da nossa sociedade e do nosso prazer? Embora a sociedade não perceba, o que a sociedade necessita na sua esperança é redenção. Mas o mundo não entende o que é redenção. Essa redenção, ela não pode vir de nós ou daquilo que nós vemos na nossa sociedade. Esperança verdadeira não é uma torcida, não é uma expectativa, não é uma forma de pensamento positivo acerca da vida. Esperança verdadeira é algo muito bem fundamentado. Quando a Bíblia nos fala de esperança, ela não nos fala necessariamente de aguardar uma expectativa que imaginamos que será realizada. Quando a Bíblia fala de esperança, a Bíblia fala de segurança. De maneira que nós não podemos viver esperando apenas por dias melhores, por dias que a gente não vai deixar para trás, ou até mesmo o dia que nós seremos melhores por nós mesmos. A nossa esperança precisa ter um fundamento. E o autor aqui da carta aos Hebreus, ele começa a tratar disso com os irmãos nesse momento. Se você for relembrar aquilo que nós já vimos até aqui da carta, nós vamos perceber que o autor de Hebreus, ele já na sua escrita, ele foi bastante duro com os irmãos. Na verdade, os irmãos estavam aí desanimando da fé, muitos até mesmo abandonando a congregação e abandonando a vida cristã. E ele começa, o autor de Hebreus, dando duras repreensões. Ele fala sobre quem é Cristo, mostrando exatamente para esses irmãos: olha o que vocês estão abandonando, vocês perceberam quem que vocês estão abandonando? O Criador de todas as coisas, aquele que é superior a tudo aquilo que vocês vivenciaram de fé até então. No capítulo que nós, ou melhor, nos versículos que nós estudamos anteriormente, ali no capítulo 6 mesmo, dos versículos em especial, dos versículos 1 a 8, nós vemos o autor de Hebreus sendo bastante duro, bastante severo. Só que depois dele tecer duras exortações, ele começa, parece que tirar a mão, parece que ele falou: eu já dei a repreensão necessária, e a partir do versículo 9 ele está dizendo já: não é sobre vocês que eu estou querendo dizer, eu estou dando uma repreensão, mas para que vocês pensem, e agora, para que vocês pensem, né? Não matou também a gramática, tá? Para que vocês pensem. E agora, ele começa a dizer que essa repreensão é para que eles olhem para a esperança que Deus lhes dava. Esses mesmos irmãos que já haviam sido corrigidos, agora passam a ser consolados, fortalecidos, pela certeza de que podem desfrutar com toda a segurança da salvação, porque a salvação que lhes foi dada está fundamentada em uma promessa. O autor está querendo dizer para eles: olha só, tudo isso que eu disse para vocês aqui, os puxões de orelha, a repreensão, para que vocês olhem para Cristo, para que vocês percebam a enormidade de Cristo, embora eu tenha dito numa linguagem bastante dura, é para que vocês percebam o quanto vocês estão seguros nas mãos daquele que te salvou. Para que vocês coloquem um fundamento nessa esperança. Vocês não precisam abandonar, ou melhor, vocês não devem abandonar. Porque se vocês saírem de Cristo, vocês estão pulando da segurança para a insegurança. E daí o autor nos fala sobre a promessa de Deus, que é o fundamento da nossa esperança. Se o mundo vive esperando por dias melhores, nós vivemos esperando pelo dia de Cristo. O dia em que Ele voltará. Mas como é que eu posso ter certeza que Ele vai voltar? Pelas promessas. E aqui nesses versículos nós vemos como nós podemos estar fundamentados na promessa. Primeiro, porque a promessa tem um fundamento. Eu quero chamar você a atenção, que você acompanhe comigo os versículos 13 a 15. Então, para que nós estejamos firmes, ou nós podemos estar firmes, porque o fundamento da promessa de Deus
é o próprio Deus. Ele é quem se interpõe. Nós não estamos crendo apenas de uma maneira utópica, nós temos uma raiz. O fundamento da promessa é o próprio Deus. Olha o que ele diz no versículo 13. Ele fala, considerem vocês, é mais ou menos como ele chama a atenção, fala, presta atenção na promessa que Deus fez para Abraão. Uma vez que não havia ninguém superior por quem jurar, Deus jurou por quem? Por si mesmo. Quando nós fazemos uma promessa, ela tem um sentido de um pacto, de um selo. E geralmente precisa ter uma testemunha que valide esse pacto. Vou dar um exemplo para você. Quando você vai casar, né? Você vai casar, pega o homem e a mulher, vão diante de um cartorário que está imbuído de poder, diante da lei dos homens, para reconhecer que aquela união, a partir daquele momento, ela vai legar responsabilidades e também benefícios, um para com o outro, né? Então, quando vocês estão casando, vocês estão dizendo ali, diante da lei dos homens, ó, nós estamos compartilhando de tudo, ou daqui para frente, ou daqui para trás, né? Agora já não tem mais daqui para trás. Se bem que eu descobri isso quando eu fui casar, há 28 aninhos atrás, logo ali, né? Há 28 aninhos atrás, eu fui descobrir que não existia mais comunhão universal de bens, até porque não tinha nada para pôr na comunhão universal. Na época, eu acho que eu tinha 2 gatos, né, que podia pôr na comunhão universal de bens. Não tinha mais nada para colocar. Mas já há 28 anos atrás não tinha mais aquela comunhão universal de bens, que significa que quando os dois casam, eles passam a comungar de tudo aquilo que os outros já tinham desde antes, seja a herança, seja algum benefício, alguma posse que tivesse. E eu descobri que naquele momento a comunhão era parcial, era a partir dali, o que para mim não mudou nada, né? Para a Patrícia, menos ainda. Ela ganhou 2 gatos que morreram depois até no caminho. Mas depois a gente arrumou outros, né? Então, quando você vai fazer esse casamento, ele está dizendo, esses dois, esse homem e essa mulher, estão assumindo diante da lei que agora eles compartilham de bens comuns. Eles compartilham de uma história comum. E também estão assumindo uma responsabilidade de que na falta de um, o outro terá tais e tais benefícios. Porque na falta de um, aquilo que pertencia a um volta para outro. Mas eles fazem isso diante do quê? Diante da lei. De alguém imbuído de autoridade. De alguém que está acima deles e que possa testemunhar que aquilo que fora feito, que aquele compromisso ali afirmado era um compromisso verdadeiro, compromisso fiel. Quando Deus foi fazer uma promessa, não tinha ninguém acima de Deus que ele pudesse comparecer para se tornar como um fiador ou para ser uma testemunha. De maneira que, como não havia ninguém superior a Deus, Deus jurou por si mesmo. Eu estou falando. Eu estou dizendo. A minha palavra é firme. E disse Deus, no caso a Abraão, certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente os seus descendentes. Então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Quando o autor lembra aos irmãos de Hebreus e também traz a nós essa lembrança das promessas de Deus a respeito da salvação deles e de como Deus é bondoso e longânimo, ele suscita um exemplo importantíssimo para trazer na mente daqueles irmãos, e o exemplo é Abraão. Abraão não era um qualquer na história da humanidade. Abraão é conhecido como pai da fé. Abraão, na verdade, é aquele em quem Deus chamou o seu povo. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mandar, porque de ti eu vou fazer uma grande nação. Deus prometera muitas coisas e grandes coisas a Abraão. Deus prometera que lhe abençoaria, que lhe daria uma posteridade no filho da promessa, que lhe multiplicaria a sua descendência e que bendiria todas as nações da terra pela posteridade de Abraão. De maneira que todos aqueles que estivessem debaixo da bênção de Deus, o estavam por fazerem parte, ou fisicamente ou espiritualmente, da linhagem de Abraão. Então o autor de Hebreus, ele suscita um personagem fundamental, aquele em quem foram feitas as promessas com respeito à salvação, ao povo de Deus. Em Abraão foi chamado o povo, de forma que hoje nós somos considerados
filhos de Abraão por meio de Cristo Jesus. Então, quando o autor de Hebreus faz isso, ele quer mostrar para aqueles irmãos: olha, nós não chegamos aqui até agora e não somos dessa raiz abraâmica. Por que nós chegamos aqui até agora? Por que somos dessa raiz? Porque Deus manteve a sua promessa. Porque quando Deus foi jurar, Ele mesmo jurou por si mesmo. Isso é muito claro, porque quando nós olhamos para a história de Abraão, a gente vai perceber que a promessa de Deus não estava fundamentada necessariamente na fidelidade do Abraão, né? Logo que Deus falou para ele: ó, sai da tua terra e da tua parentela e vai para onde eu te mandei. Abraão, como diz o pessoal, ele queimou na largada. Ele já levou o sobrinho junto. Era para sair da terra e da parentela. Ele já catou o Ló, bora comigo. E na caminhada ele teve problema ou não com Ló? Teve problema. Deus falou o quê? Eu vou te abençoar, Abraão. Na tua parentela vai ser abençoada. Abraão enriqueceu, e o que aconteceu com Ló? Enriqueceu também. E aí começou a dar problema entre os pastores de Abraão e Ló. A tal ponto que Abraão falou: olha, nós vamos ter que separar, porque senão a gente vai brigar entre nós. Ou seja, nós vamos ter que fazer aquilo que era para ter sido feito lá quando Deus mandou, e agora eu desobedeci, a gente vai ter que separar mesmo. E aí ele chegou para Ló e falou: ó, escolhe para onde você quer ir. E eu vou para o outro lado. Qual lugar que Ló escolheu, irmãos? Lugar ruim? Vê as colinas, as planícies verdejantes. É para cá que eu vou. E Abraão foi para o deserto. Por quê? Já na largada, ele desobedeceu a Deus. Na caminhada, Abraão era casado com uma senhora que tudo indica que era uma beleza. Talvez uma das mulheres mais lindas que tenha pisado aqui nessa terra. Porque aos 60, 70 anos de idade, Abraão tinha calafrios de que as pessoas olhassem para ela e tentassem matá-lo para ficar com ela. E por 2 vezes, Abraão não só mentiu acerca da sua esposa, falou: não diga que é minha esposa, você é minha irmã. Mas Abraão quebrou o princípio bíblico de fidelidade também com a sua esposa. Já parou para pensar no que Abraão fez? Para poupar a sua vida, ele entregou quem? Vai lá, filha. Vai na bênção. Eu fico vivo aqui. Quando você vai olhar em Efésios, você vai ver que Abraão já quebrou o modelo de Cristo. Ele tinha que amar a esposa, como Cristo amou a igreja. Ah, pastor, mas Cristo não existia. O conceito bíblico estava lá. Cristo sempre existiu. O conceito bíblico era aquele de fidelidade. E Abraão sabia muito bem disso. Estava muito bem estabelecido nas normas do povo. Mas Abraão por 2 vezes mentiu. Não apenas isso. Esse mesmo homem que recebeu as promessas de Deus, que viu as promessas cumpridas, num dado momento da sua história, Deus havia lhe prometido posteridade. Mas Abraão, irmãos, 80 aninhos e nada de filhos. Dona Sara com 70 e nada de filhos. Aí a Sara falou para Abraão: Abraão, acho que Deus esqueceu de você. Vamos dar um jeito? Pega a minha empregada, tem um filho com a minha empregada, e eu vou falar que esse filho é meu. Aqui, se a gente for procurar pecado, dá um culto inteiro só achando todos os pecados desse pedaço. Desde a infidelidade conjugal, dos erros e enganos sobre sexualidade, da posse sobre a Agar de maneira completamente indevida, e veio Ismael. Além da falta de esperança na promessa, e veio Ismael. E ele chamou Ismael de filho. Mas Deus havia lhe prometido e cumpriu. Depois Deus suscitou Isaque. Abraão já era envelhecido no seu corpo, 100 anos de idade, Sara com 90. E eles tiveram filhos, como todos nós temos filhos. Pelas suas relações naturais, Deus os abençoou. E eles tiveram um filho, e veio o filho da promessa. Passou o tempo. Abraão mandou embora o Ismael. Por quê? Porque estava tudo errado, irmãos. Mas ao final, Abraão até inclusive
se personificou como um tipo de Cristo quando ofereceu o seu filho Isaque. Então perceba que o fundamento da promessa de Deus não estava na fidelidade de Abraão. Abraão queimou na partida. Abraão já começou tudo errado no começo. O próprio Abraão mentiu, entregou a esposa, teve um filho com quem não era para ter. A promessa de Deus não estava fundamentada no Abraão, mas no próprio Deus. É isso que nos diz o versículo 13: considerem a promessa de Deus a Abraão, uma vez que não tinha ninguém superior para jurar, Deus jurou por si mesmo, e também é assim conosco, e também era assim com aquele povo. Todas as promessas que Deus faz acerca de nós irão se cumprir, porque Ele é fiel. Cantamos aqui, e o próprio autor de Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 23, aquele que fez a promessa é fiel. Ele é o fundamento, irmãos. Deus prometeu nos amar, prometeu nos salvar, cuidar de nós, habitar em nós e nos manter salvos, e Ele vai cumprir. Nós podemos ter esperança e descansar nas promessas de Deus, porque a promessa de Deus é fundamentada no caráter do próprio Deus. É por isso que Deus não abandonou Abraão. É por isso que Deus não abandonou o povo, que, diga-se de passagem, Deus chama o povo de dura cerviz. Dura cerviz é uma palavra bonita para dizer cabeçudo, desobediente, cabeça dura, gente que não aprende, gente que eu falo 1, 2, 3, 10 vezes, que eu corrijo, que eu bato, que eu repreendo, que eu envio profetas, que eu mando para o cativeiro e não aprende. É isso que Deus está dizendo com dura cerviz. Dura cerviz é um termo bonito, né? Termo teológico, assim, povo de dura cerviz. É gente como a gente, que às vezes falha. É gente como os hebreus que estavam lendo aquela carta. É por isso que o autor agora diz para aqueles irmãos que já haviam sido repreendidos, falando: irmãos, é Deus quem os mantém salvos. É Deus, vocês podem continuar firmes na salvação, porque o fundamento da promessa é Deus. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1, capítulo 6, aquele que começou a obra em vocês, uma boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E assim, Abraão esperou 25 anos, desde o momento em que Deus lhe prometera um filho, até o momento em que ele experimentara o cumprimento da promessa. O próprio autor aos Hebreus afirma que Abraão esperou pelo cumprimento da promessa e recebeu, versículo 15, então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Por mérito de Abraão? Não, porque aquele que prometeu é fiel. Tudo isso para mostrar que nós podemos esperar com confiança em Deus, mesmo que algumas vezes o cumprimento da promessa pareça demorado. Mesmo que muitas vezes nós nos envolvamos com os nossos pecados na caminhada. Mesmo que muitas vezes nós nos sintamos indignos. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez, de você se sentir indigno, inapropriado, inadequado. É tudo verdade. De fato somos assim. Mas a promessa nunca esteve fundamentada em nós. A promessa esteve fundamentada naquele que, não havendo nada superior, prometeu por si mesmo, se interpôs na promessa. Então, irmãos, nós não devemos e nem podemos desistir da fé. Nós somos exortados a confiar no Deus que prometeu por si mesmo. Nós precisamos estar firmes na promessa. Se o mundo espera por dias melhores, nós esperamos com o fundamento daquele que fez a promessa. E aí o autor nos mostra um segundo aspecto. Se o primeiro aspecto é o fundamento da promessa é Deus, o segundo aspecto é a segurança da promessa. Então essa promessa ela tem um fundamento, o próprio Deus. E por dela ter uma boa base, ela é muito sólida. Ela tem uma segurança e nós podemos confiar. Quando nós fomos limpar o terreno aqui ao lado, nós contratamos aí uma máquina para fazer a limpeza, tirar aquela casinha velha que estava ali. E no início, havia ali uma caixa d'água, um poste, e o trator foi tirar aquela caixa d'água, e ele foi puxando, eu olhei, havia ali
3 estacas, todas montadas ali naquela caixa d'água, para que ela não caísse, e ela de fato estava firme, o trator fez muita força para tirar aquela caixa d'água, por quê? O fundamento era muito forte. Mas quando ele foi mexer com as paredes no fundo, era quase como se ele estivesse mexendo em casca de ovo, porque não tem uma coluna, não tem uma viga, não tem meio saco de cimento ali. É tudo na amarração do tijolo e o Senhor cuidando. A gente nem cortou todas as paredes. Assim como num bom prédio, para que ele fique em pé, ele precisa de um bom fundamento, de uma boa segurança. Essa semana eu vi um vídeo que eu achei assim um absurdo, nem sei como é que as pessoas vão resolver, aqui no Brasil. Tem uma pessoa aí que comprou um apartamento aí num prédio, eu sei que o prédio era grande, tinha para lá de 30 andares. E ela estava lá, acho que no 11º e 12º, e ela resolveu que a coluna que estava ali estava atrapalhando a visibilidade dela. O que ela fez? Arrancou a coluna do meio do prédio, uma das colunas de sustentação. Nem sei se dá para resolver mais aquele negócio lá. Os engenheiros vão ficar doidos com aquilo, mas depois eu fui ler que tem alguns moradores que estavam entrando, inclusive, na justiça, os moradores dos andares acima, querendo vender o apartamento, porque a mulher destruiu o quê? A segurança. Quebrou aquele pilar. O autor de Hebreus, ele está dizendo que Deus prometeu por si mesmo, então essa promessa tem um fundamento. Só que esse fundamento não é um fundamento qualquer. Não é um alicerce qualquer. É um alicerce seguro. Ele é firme. Nos versículos 16 a 18 diz: quando a pessoa faz um juramento, invoca alguém maior que ela. E sem dúvida, o juramento implica em obrigação. Voltando ao exemplo do casamento. Uma vez que você está casado, você tem o quê? Uma obrigação. Você tem direitos e deveres, muito bem estabelecidos. Tanto pela lei dos homens, escrita, quanto pela lei moral, escrita no nosso coração. Na lei dos homens, tem muita gente que fala, não, pastor, na lei dos homens não tem nada disso. Tem sim. Se você for ver ali, na hora de um divórcio, é muita coisinha para mexer, é muita dor de cabeça para lidar. Por quê? Existem leis, existem normas, existe fundamento para cá, fundamento para lá. Quanto mais na lei de Deus, que é moral no coração. Diga de passagem, irmãos, o casamento civil, ele é apenas um ato onde nós, cumprindo a lei dos homens, nós queremos dar ao nosso cônjuge toda a segurança que a lei lhes dá. Mas o casamento verdadeiro mesmo é aqui, ó, coração. Estou dizendo para você não casar no civil, para você falar, não, pastor, o senhor diz que o casamento verdadeiro é no coração. Não é isso. Estou querendo dizer que quando ele bate aqui no coração, você vai dar tudo aquilo que a lei pede para dar. Senão, não é verdadeiro. Você está querendo não oferecer toda a seguridade que a lei, que os homens podem dar, você vai enfrentar algum problema com isso, até no seu coração. Mas, na verdade, o que segura um casamento não é o papel. O que segura um casamento é o compromisso que nós fazemos diante de Deus. Esse é o que segura. Nós assumimos um compromisso diante de Deus, fundamentado em direitos e deveres. Versículo 17, Deus também se comprometeu por meio de um juramento, para que os herdeiros da promessa tivessem plena convicção de que jamais mudaria de ideia. Olha só, Deus ele não apenas faz a promessa e jura por si mesmo, ele assume um compromisso. Ele assume um compromisso para que não apenas Abraão, mas todos aqueles que estavam herdando as promessas de Abraão pudessem ter uma convicção de que aquele fundamento era sólido, seguro, não ruiria, não iria cair. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Deus não muda. A Bíblia diz que em Deus não há uma sombra de variação. Não tem nenhum dia que Deus amanhece mais triste ou mais feliz. Não tem nenhum dia que Deus está mais propenso a receber o louvor e o outro não quer nem ouvir. Não é isso. Deus ele se mantém como Ele é. Ele não muda. Portanto, nós, os que neles nos refugiamos, estamos firmemente seguros e nos apegamos à esperança posta diante de nós. Veja que afirmações maravilhosas o autor de Hebreus está fazendo aqui acerca da segurança que nós podemos ter nas promessas de Deus. Deus não apenas prometeu,
Ele assumiu o compromisso, o juramento. Isso traz implicações a ele. Quando nós vamos estudar as alianças do Antigo Testamento, você vai perceber que a aliança ela sempre estava envolvendo vida. Quando falava em firmar uma aliança, a palavra bíblica, inclusive no Antigo Testamento, para fazer uma aliança ou firmar uma aliança, não é nem fazer nem firmar. A palavra bíblica no Antigo Testamento é cortar uma aliança. Mas como, pastor? Está começando cortando? É porque as alianças eram feitas através dos sacrifícios, mostrando que estava empenhado ali a própria vida. Por isso que nós vemos ali Deus interpondo com a aliança, trazendo o sacrifício e cortando o animal, e o sacerdote passava pelo meio daquele animal, mostrando o quê? Esse compromisso de Deus é um compromisso de vida. Deus assumiu um juramento conosco por um tempo, para a vida inteira. Mesmo não havendo nada maior do que si mesmo para jurar, Deus resolveu assumir o compromisso, meu e seu, cumprindo as duas partes consigo mesmo. Deus fez a promessa, se interpôs como fiador por meio de juramento, e isso nos dá segurança de que podemos confiar nele. Quando diz que Deus assumiu um compromisso, você já foi alugar casa? Quem já foi alugar casa já teve a experiência que eles vão pedir o quê? Fiador. Que é o fiador? É alguém que vai dizer, diante da lei, se essa pessoa não pagar aquilo que deve, eu assumo a responsabilidade pela dívida. Diga de passagem, aqui em Maringá são 2 fiadores. E algumas imobiliárias pedem 2 fiadores com 2 imóveis cada um. Porque eles querem ter uma plena segurança. E não pode ser fora daqui, né? 2 fiadores com 2 imóveis. Porque eles querem ter uma plena segurança de que aquela dívida ou aquele compromisso assumido será quitado. Ainda que a parte que de fato assumiu o compromisso se torne infiel. Deus fez a promessa e assumiu o compromisso com o juramento. Ele se tornou aquele que se interpõe em juramento e o próprio fiador. Ele não está... Isso nos dá segurança, por quê? Porque Deus não está sujeito a mudanças. Ele não muda de ideia, Ele não muda de sentimentos. Deus não tem instabilidade emocional. Deus não está sujeito aos problemas do mundo. Deus não varia igual às moedas ou às riquezas desse mundo. Daqui a pouquinho a gente vai receber alguns anúncios aqui, por conta do conflito lá no Oriente Médio, vai subir o petróleo. Não demora muito, viu? Dá uma chuva pesada em algum lugar, sobe os grãos. Dá uma seca em outro lugar, aumenta o preço disso, aumenta o preço daquilo. Porque o mundo é variável. As seguranças desse mundo são variáveis. Há alguns anos atrás, eu me lembro quando os Estados Unidos passou por uma crise muito grande imobiliária. Teve gente se matando. Teve gente que morava em mansões, foi morar dentro de um carro e estava para perder o carro. Porque as circunstâncias do mundo são variáveis. As maiores economias vêm e vão. Se nós formos ler a história da humanidade, nós vamos ver impérios gigantescos que se levantaram e caíram. Foram destruídos. Potências. Nós vemos a variabilidade dos recursos e do mundo. Mas em Deus nós não vemos uma sombra de variação. Deus não está sujeito às intempéries. Deus não está sujeito às guerras, às transformações sociais, à evolução da tecnologia. Enfim, Deus não pode ser modificado ou mudado por absolutamente nada. Ele é eterno, Ele é imutável. E exatamente por isso Ele nos dá segurança. Aquele que fez a promessa é fiel. Ele mesmo estabeleceu e se interpôs em juramento. E nós podemos estar seguros por conta disso. As promessas de Deus são invariáveis. E exatamente pela sua invariabilidade, elas são completamente confiáveis. Quando Deus prometeu a Abraão um filho,
ele fez um juramento pelo seu próprio nome. O juramento era tão confiável que mesmo Abraão e Sara, já tendo cessado o período de ter filhos, quando chegou o momento da promessa, eles o tiveram. Deus depende, inclusive, da força humana? Não, Deus não depende de nada. A promessa dele irá se cumprir. Por quê? Por conta do seu caráter. A promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. A imutabilidade de Deus faz com que suas promessas sejam firmes e imutáveis, tal qual ele o é. E olhando para isso, para o fundamento da promessa, que é o próprio Deus, para a estabilidade e a segurança da promessa, que é fundamentada na palavra de Deus, nós podemos ver o resultado dessa promessa para nós. E qual é o resultado? A esperança. Versículos 18 a 20 diz: a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. No versículo 19, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Quando nós entendemos o fundamento da promessa de Deus, entendemos que é o próprio Deus que está entrando e assumindo compromissos para conosco, além de nós descansarmos na segurança de estarmos confiados nas mãos de Deus, nós somos inflamados pela esperança no cumprimento das promessas que foram feitas. Se o mundo diz, vivemos esperando por dias melhores, nós podemos dizer, vivemos esperando ao cumprimento da promessa daquele que é fiel. Se a esperança do mundo está nessa variabilidade do mundo, em que um dia você está bom, outro dia está ruim, a nossa esperança está fundamentada naquela mão que segura o universo. Qual é? Diz o seguinte, o versículo 19, ela é como uma âncora, confiável para a nossa alma. A nossa esperança é Cristo. Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos dá vida. Eu gosto muito dessa figura da âncora, embora naquele tempo as grandes embarcações não eram tão grandes como as que nós temos hoje. Esses dias eu estava vendo uma embarcação, até na verdade em janeiro, quando na viagem de férias, nós passamos ali por Santos, e o Porto de Santos é o maior porto aqui, né, do Brasil. E enquanto nós esperávamos fazer um daqueles passeios de escuna, de barco ali, nós ficamos bem na porta do porto e entrando nos navios, né? E nós descobrimos ali um aplicativo que você colocava o nome do navio, ele te dava o tamanho do navio, qual era a carga, de onde ele estava indo. Dava inclusive se ele estava chegando na hora no porto. A gente olhava a hora, então é mais ou menos por aqui que ele está chegando no porto. E passou um navio gigantesco. Eu falei, meu Deus, como é que esse negócio flutua e tal? E eu fiquei abismado e fui ler todas as questões sobre o navio. De repente, quando eu menos espera, passou um que fazia aquilo lá, parecia um barquinho. Negócio descomunal. Sei quantas milhões de toneladas. Mas em alto mar, essa grande embarcação, quando precisa parar, inclusive o termo usado para isso, quando ela está ancorada, ela é amarrada por uma âncora que é minúscula em relação ao navio. A gente fala de uma âncora minúscula, você chega perto de uma âncora e fala, pastor do céu, esse negócio é gigantesco. Várias toneladas também. Mas em relação a todo aquele navio, a âncora dá segurança e estabilidade. E o autor de Hebreus compara a esperança que nós temos em Cristo por conta das promessas como uma âncora que sozinha consegue estabelecer uma embarcação gigantesca. A nossa esperança em Cristo nos mantém firmes na fé, aguardando os cumprimentos da promessa de Deus, e somente ela é suficiente para nos manter firmes no Senhor. Se a nossa vida está fundamentada em Cristo, o mundo pode desabar ao nosso redor. As tempestades podem vir e nós continuamos firmes em Cristo. É uma âncora.
que embora o vento tente nos varrer para longe do lugar em que nós devemos estar, ela nos mantém seguros, firmes. E a nossa esperança se concretiza quando nós olhamos para a obra de Cristo em nós. E aqui o autor ele termina essa parte de maneira fantástica. Porque ele vem dizendo sobre, olha, presta atenção na promessa que foi feita para Abraão. Prestaram atenção? Não tinha ninguém maior para jurar, Deus jurou por si mesmo. Mais do que isso, Deus assumiu os compromissos dessa aliança. Ele mesmo se tornou aquele que faz o compromisso e o fiador. Ele mesmo assumiu isso. Abraão, eles conhecem na história, falhou o tempo todo, desde o começo. Mas Deus se manteve fiel e mesmo depois do corpo amortecido, Isaac veio, o filho da promessa. Então vocês percebam que esse que fez a promessa é o mesmo que nos traz esperança de nos conduzir do outro lado da cortina. O que é isso do outro lado da cortina? O que ele está usando aqui é a figura do templo, a habitação de Deus. Onde Deus, na figura do templo do Antigo Testamento, habitava no Santo dos Santos, o lugar inatingível e inalcançável. Onde o sumo sacerdote podia entrar somente uma vez no ano, para levar o sacrifício de todas as pessoas, pelos pecados de todas as pessoas. E ainda assim, ele precisava entrar cheio de circunstâncias, seguindo rituais rígidos, de maneira que, se ele oferecesse o sacrifício de forma diferente daquilo que Deus queria, ele podia morrer lá dentro. Detalhe, ninguém podia nem buscar o morto lá dentro. O sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, ele entrava com uma corda amarrada no seu corpo, ou na cintura, ou na perna, de forma que se ele morresse, alguém tinha que puxar ele pela corda, porque tantos quantos entrassem dentro daquele lugar, todos morreriam. O lugar era santíssimo. E olha o que o autor de Hebreus diz aqui, olha, vocês podem confiar na promessa. E qual é a promessa? Que um dia a gente vai ser conduzido a entrar nesse lugar onde Deus habita, e nós não vamos morrer. E a gente vai entrar nesse santuário interior, da intimidade de Deus. E o que ele diz no versículo 20? Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Segundo a ordem de Melquisedeque, nós já falamos aqui, Melquisedeque prefigurava um sacerdote sem linhagem, perfeito, ao modelo de Deus, aquilo que Deus queria. Essa é a promessa, a esperança, de que nós podemos confiar no Deus que fez a promessa, porque Ele vai nos levar até si mesmo. Ele vai nos conduzir, e Ele já fez com que Cristo entrasse por nós. Cristo inaugurou um novo, um vivo caminho, pelo qual nós podemos entrar confiantemente. Deus não vai mudar. Embora nós falhemos, embora nós sejamos pecadores, embora nós sejamos limitados, Deus não muda. Ele não mente, Ele não varia, Ele diz, jurou por si mesmo, assumiu os compromissos, a tal ponto de que para que eu e você pudéssemos adentrar na sua presença, o seu Filho eterno foi à cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados. Ele é tanto a manifestação da ira de Deus por nós, quanto a manifestação da graça de Deus em nosso favor. Você pode estar confiante. Você pode ter esperança. Então nós vimos que nós podemos estar firmes nessa promessa de Deus, porque Ele é o fundamento da própria promessa. Ele assumiu os compromissos, Ele nos dá segurança. E o resultado de confiarmos nisso é termos a nossa esperança fortalecida. Esperança que não é expectativa, mas que é certeza. O mesmo Deus que nos exorta ao crescimento espiritual, que nos fala duramente para evitar que nós esmoreçamos na fé, é o Deus que nos fortalece na esperança de que podemos confiar na sua imutabilidade. O Deus que resolveu nos salvar, que resolveu nos amar, que resolveu nos eleger em Cristo Jesus, é o mesmo Deus que não muda em seus propósitos. E apesar das nossas falhas, Ele continua firme naquilo que prometeu. E nós entraremos na sua presença
e lá ficaremos para todo sempre. Em que você tem esperado? Onde você tem depositado a sua esperança? Se você está esperando algo, se você está esperando alguma mudança, se você está esperando o cessar das dores, das lutas, do pecado, espere. Mas espere não de forma superficial e sem fundamento. Espere naquele que fez a promessa, naquele que é imutável, naquele que assumiu o compromisso, naquele que enviou o seu Filho, naquele que nos garante que estaremos na sua presença, porque Ele cumpre aquele que prometeu. Espere em Deus, nas promessas de Cristo, em quem nós devemos confiar como âncora firme da nossa alma. Amém? Feche teus olhos. Quero orar com você. Obrigado pela tua palavra. Essa palavra nos traz esperança, Senhor. Ela fortalece a nossa alma. Obrigado porque nós sabemos que podemos confiar nas tuas mãos, na tua palavra, porque tu és um Deus fiel. Um Deus que não muda, um Deus que não tem variação. Um Deus que foi as últimas consequências no compromisso que assumiu, entregando seu Filho na cruz do Calvário por nós, pecadores, falhos. Que muitas vezes, como Abraão, até mesmo no início da nossa vida cristã, já caímos em pecado, em falhas. Obrigado porque o Senhor não depende de nós. Obrigado porque o fundamento é o Senhor.